Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 10 de julho de 2024. Estamos nós reunidos para estudarmos a obra. Voltei. Que bom, como é bom voltar. Mas ele não voltou para o mundo físico, ele voltou para o mundo espiritual, não é verdade? Que bom é retornar. Então vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizada pelo nosso amigo Paulo, e logo depois a nossa querida Cecília, que já está a posto, irá fazer a nossa recapitulação. Vamos orar? Meus irmãos, serenando os nossos corações para aproveitarmos esse momento que Jesus nos concede, muita gratidão nos nossos corações por mais uma oportunidade de aprendizado, Senhor. Obrigado por nos abraçar, pelo carinho e o amor que tem conosco, por estar sempre nos auxiliando, nos trazendo ensinamentos, nos ajudando a nos melhorarmos. Rogamos humildemente, Senhor, que possamos fortalecer os nossos pensamentos, nossa sabedoria, para absorver todos os conhecimentos dessa noite. Esse estudo maravilhoso que nos mostra um pouco da volta ao mundo espiritual, da nossa pátria verdadeira, que possamos entendê-lo e, mais importante que isso, internalizar esses conhecimentos e aplicá-los no nosso dia a dia. Obrigado aos amigos espirituais, nossos mentores, que se fazem presente, e que possamos ser assistidos nessa noite com bênçãos e conhecimento. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos no capítulo 10, intitulado Nova Morada Espiritual. Nesse capítulo 10, nós já caminhamos no 10.1 e agora nós estamos no 10.2. A essa altura, o nosso irmão Jacó, ele já passou por várias experiências, tendo um novo entendimento daquela vida ali. Por exemplo, a pressa dele de trabalhar, ele já viu que a coisa não era bem assim. Quem ia julgar os atos dele e passou a entender que ali o que funcionava era realmente a consciência. Ele tentou escolher o mentor para ajudá-lo, viu que também não era assim. Então, ele fez uma oração muito breve, mas muito profunda, pedindo as bênçãos do Criador para que lhe ajudasse a entender, a compreender a nova vida. E nós estamos então prosseguindo nessa fase. Jacó estava com a filha numa sala de estar muito agradável, e ele, percorrendo a vista, notou uma fotografia. Ele ficou muito comovido, ficou uma comoção, mas assim muito alegre. Não porque ele identificasse alguém que tivesse sido fotografado, não porque ele identificasse uma circunstância, uma ocasião, não por isso, porque ele notou que os laços de família, que ali também se sentia uma vibração, um aconchego, uma continuidade dos laços de família. Ele ficou muito feliz por isso, né? E quando ele estava com essa comoção toda, ele começou a se lembrar, já que ali existia esse clima de família, ele começou a perguntar pelos
amigos, pelos familiares, por aqueles que já se foram, etc. E foi recebendo da filha sempre umas informações muito claras de onde estavam, de o que faziam, de alguns que já tinham reencarnado. E ele estava absorvendo todas essas coisas. E ela observou também que ele prestava muita atenção por onde ele passava, as coisas que compunham aquele ambiente. Então, ela começou a mostrar para ele com mais detalhes quadros, decorações, móveis, outras coisas que compunham aquele ambiente. E ele também começou, observando tudo isso, ele sentia que tudo aquilo eram como se fossem as mobílias, os móveis, as coisas que ele tinha na terra, mas ele notava que o material não era o mesmo. Na terra era diferente, mas ele notava uma afinidade, como se a utilidade daquelas coisas, o clima que aquelas coisas todas, que a composição daqueles móveis, daquela decoração, o clima que tudo isso gerava. E ele ficou cada vez mais emocionado e foi um grande flagrante assim para Marta ver a condição em que ele ficou. Obrigada. Isso é um anjo. Vamos nós então? Então vamos lá. Quadros e decorações, objetos e enfeites desfilaram diante meus olhos encantados. Nem todas as peças eram semelhantes ao material caseiro que conhecemos na vida terrena, mas a afinidade de tudo que eu via, de novo, com o ambiente humano, era flagrante, ou seja, registrado no quadro geral. Então, as peças eram semelhantes, mas o material caseiro era o mesmo? Não. Entendeu? Parecia, mas não era. E nós discutimos bastante sobre isso, porque que era para ele se sentir mais à vontade, mais em casa. Aquela sensação de estar voltando para casa, porque a nossa casa, ela não é aqui. A nossa casa, ela é no mundo espiritual. Deteve-se contente ante um piano de cauda, harmonioso e belo, mais completo que os do plano físico, afirmando, radiante, que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe anos antes de minha vinda. Olha. Mais completo que os do plano físico, afirmando, radiante, que ali mesmo tivera a satisfação de tocar para a mamãe anos antes de minha vinda. Graciosa e meiga, executou para meus ouvidos uma área. Quem que está executando? Vocês têm certeza disso? Sim. Foi a Marta que tocou para a mãe dela? Você tem certeza disso? Para a mãe de quem? Para a avó dela. Nós estamos falando de quem, gente, aqui? Frederico está conversando com quem? A Marta. Quem é a Marta? Ai. Graciosa e meiga executou para meus ouvidos uma área, uma música, em que deixava transparecer sua extrema delicadeza filial. E, talvez porque me visse os olhos marejados de lágrimas, recapitulando as emoções da paternidade terrestre, abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Como ele está recém-desencarnado, qualquer movimento que mexe demais com as suas lembranças da vida e que desperta nele a saudade, é melhor evitar. Porque ele ainda não está firme, ele ainda não está legal, ele ainda está no processo da desencarnação, o desenlace dele psíquico, tá? É psíquico.
E aí vai tocar uma música que lembra quando ela tocava lá na terra e vai lembrar. Então, não dá. E fica a dica para qualquer separação que você possa estar vivendo nesse momento. Então, desencarnou alguém muito querido seu, vai ficar revivendo foto nesse momento? A música que a pessoa mais adorava, ficar ali, não dá. Você precisa se restabelecer, se fortalecer. Então, nesse momento, guarda todas as fotos, tudo que possa lembrar. Dá um tempo para as tuas emoções, para o teu coração se restabelecer. E lá para frente, mais tarde, vamos tentar ir revendo isso devagarzinho. Isso serve tanto para a desencarnação quanto para as separações. Às vezes você está em uma relação, você separa e a criatura fica remoendo, vendo a foto do fofo, da fofa, daquela viagem que parecia verdade. E a pessoa fica entrando no processo de choro, de tristeza, isso é perigoso, tá? Então, se o fofo foi embora, se a fofa foi embora, enfia tudo dentro de uma caixa de papelão ou de ferro, fecha tudo, lacra tudo e coloca num lugar bem alto que você não possa acessar. O outro ponto é o WhatsApp. Aí você pega aquelas conversas mentirosas, eu te amo, e aí você fica relendo, revivendo aquilo. Aí está trazendo o que as pessoas vão nas redes sociais, ficar seguindo a criatura para ver, xeretando a vida do outro. Então, gente, isso é pegar uma ponta de uma faca e ficar remoendo uma ferida. Isso é patológico. Isso é falta de auto-amor. Isso é um processo obsessivo. O que é um processo obsessivo? É uma ação persistente sobre um outro, né? Então, Mainha tinha uma frase que eu achava interessante quando se falava de relação. Ela dizia: minha filha, do outro você gosta, de você você ama, né? Então, antes de amar a outra em uma relação, se ame. Se valorize como pessoa, né? Se o outro não valoriza, e se você também não se valoriza, quem vai te valorizar? Então, se o outro ou a outra vai embora, você diz tchau. Você não sabe o que está perdendo. E siga seu curso. Mas você vai ficar ali implorando. O que é isso? Isso é falta de amor, de auto-amor, né? Então, toda a separação, voltando para o caso aqui do nosso irmão Jacó, ele está vivendo o período de separação. E todos nós vamos viver isso. Por mais que você tenha uma relação amorosa, maravilhosa, muito isso, muito aquilo, vai chegar uma hora que um vai e outro fica. E você vai estar frente a frente com a separação. E aí? Vai virar obsessora do fofo ou da fofa que ficou aqui? O que é obsessora? Não querer largar. E fica dentro da casa, e fica atrapalhando a vida do povo que está aqui. Por quê? Porque não admite a separação. Então, nós temos que entender que separação faz parte da vida. Todos nós um dia teremos que dizer tchau. E eu quero é ver vocês em reunião mediúnica. Ai, tia, eu estou sofrendo muito. Eu não quero deixar de... Largue disso, menina. Você ouviu o estudo da gente? Como é que você está com essa conversa uma hora dessa? Segura na mão de Deus e vai. Lembra da música, né? Vou brigar com vocês. Eu quero ver os estudantes do EOS indo, lindos, maravilhosos, indo para o mundo espiritual, dizendo: graças a Deus, tia, acabou a vida na Terra. Agora eu vou dar continuidade à minha vida no mundo espiritual, continuando estudando e me aperfeiçoando. E não ficando preso a pessoas. Por isso, no primeiro mandamento do Antigo Testamento, dentro do Decálogo de Moisés, mais de 3.000 anos, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus de toda a tua alma, de toda a tua força, com todo o teu poder. A Deus. E o mandamento dos pais é honra. Ele nem pede para amar, ele pede para honrar. Honra a teu pai e a tua mãe. Porque tem pai e mãe que é difícil. Que abandona, que maltrata, que humilha.
É difícil amar, né? Ainda para o nosso nível, mas a gente tem que honrar. Ok? Entendemos o processo da separação? Eu tenho certeza que isso que a gente estuda aqui sorrindo, na hora que a vida te chamar ao testemunho, vai ressoar na tua mente a nossa fala. Então ela parou, porque ela viu que o pai estava o quê? Se alegrando? Não. O pai estava o quê? Se entristecendo. Espantei-me, então abandonou o instrumento e conduziu-me ao salão de leitura. Espantei-me ante o carinho com que eram conservadas as publicações. Espantou com o carinho com que eram conservadas as publicações. A arte gráfica atinge aqui, lá no mundo espiritual, uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. E a gente estuda isso na obra Missionário da Luz, quando o André Luiz vai visitar os departamentos das reencarnações, onde ali tem formas humanas, formas. Como se fosse, vou usar o termo para a gente entender aqui, como se fosse um manequim. Mas ele diz que é perfeito. As artérias, os vasos, o sangue, como se fosse sangue, o líquido ali correndo, o coração batendo, e ele vendo, e é só um boneco. Estudar anatomia nesses bonecos do mundo espiritual, ele como médico ficou assim, uau! Então ele diz aqui que essa arte gráfica também atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra, a gente não tem como avaliar. O que a gente estuda no livro Memórias do Suicida? Vocês já perceberam que a tia fala, e eu pego o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, André Luiz, e a gente vai Isso tudo é para estimular a leitura. E para também a gente certificar o que o senhor Jacó está falando. Várias obras estão falando nisso. Então aqui ele fala de como se fosse desenhos, que ele diz que é de uma perfeição que não tem nada que se compare aqui na Terra. Na obra Memórias de um Suicida, quando o senhor Aníbal, que é o responsável para ensinar o evangelho aos suicidas, à medida que o senhor Aníbal ia falando sobre o evangelho, explicando uma passagem de Jesus, à medida que ele ia explicando, ia se formando uma tela. Mas não era uma tela quadrada com a imagem lá como televisão. Eram os personagens vivos, como se fosse 3D, 4D, 5D. Então imagina você estar aqui, hoje já tem, como é que dá o nome? Heliográfico? Como é que é? São os hologramas, holografia. E ali aparece só aquela pessoa, não tem hoje aqui, mas lembra que a obra é de 1930 e pouco? Então, à medida que ele ia falando, ia se formando os personagens. E eles dizem, com vento e cheiro. Mundo espiritual, criação mental. A arte gráfica atinge aqui uma perfeição que não pode ser avaliada na Terra. Os tipos são estruturados em material luminoso, e é isso que ele fala desses manequins, são luminosos, ele fala, né? São luminosos. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, todos os vasos, coração, os rins, todos os órgãos ali para ser estudado. Os tipos são estruturados em material luminoso e as gravuras na cor natural parecem animadas e vivas. Então pensa assim, você olhar para o, vamos supor, alguém desenhou o mar e você olhar é como se você visse o mar movimentando. Folheei um volume, um livro lá de vastas proporções, até livro tinha. Compunha, agora nós estamos falando de uma colônia super elevada, né? Lembra sempre disso. Por isso essa semelhança com a terra, por uma necessidade de quem está ali. Então folheei um volume de vastas proporções, compunham-no recordações de Beethoven. Vamos lembrar um pouquinho de Beethoven? Nona Sinfonia. Pianista, regente e compositor alemão. Nasceu em 1770 e desencarnou em 1827.
ele produziu cerca de 200 obras, sonatas, sinfonias, concertos, quartetos para cordas e uma ópera, Fidelio, de 1802 a 1812. Durante esse período começou a ficar surdo. Mas foi exatamente nesse período que ele teve os maiores trabalhos. O maior trabalho, as maiores sonatas, as maiores, foi nesse momento. Ele sentia a vibração com os pés, ele olhava, à medida que ia tocando, ele sabia só em olhando se a nota estava errada ou não. Que mestre na música, né? E as melhores composições dele foi exatamente de 1802 a 1812, quando ele ficou surdo. Conta-se que a última apresentação dele, quando ele terminou, e você sabe que o maestro fica de costas para o público, e aí já tinham percebido que ele já tinha perdido, ele não sabia. Quando ele terminou, ele parou e ficou olhando para os músicos, e um dos músicos fez assim para ele, para que ele virasse. Quando ele virou, toda a plateia estava aplaudindo ele. Por isso que tem recordações de Beethoven no mundo espiritual, destacando as lutas com que fora surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem. Olha só, olha a missão de Beethoven, destacando as lutas com que fora Beethoven surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Então, nós vivemos um período que nós tínhamos músicas seletas aqui, músicas, olha o que ele fala, mensagem musical dos planos superiores. Então, quando a gente pega um ser muito primitivo, e se a gente pedir para a pessoa ouvir uma música, vamos colocar do próprio Beethoven, a pessoa disse, credo, parece funeral. Mas você coloca um tuqui, 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 agora sim. É o ser primitivo, é o ser tribal ainda dentro. É o ser fisiológico. E a natureza não dá salto. Então, o que nós estamos vivendo, porque a música, ela te espiritualiza, ela te faz elevar, ela te faz pensar, ela te faz entrar no movimento de introspecção. Então, a arte, ela também educa. Por isso que a tia sempre repete aqui. Quais são os pontos de educação do nosso planeta? Família, a arte, a religião e a educação acadêmica. O que os nossos irmãos contra a evolução, encarnado e desencarnado, estão fazendo? Debaixo dos nossos olhos e muitos de nós aplaudindo. Destruindo a arte, acabou a arte. Só que vai chegar uma turma que vai levantar de novo. Nós aplaudimos músicas ridículas, com danças esdrúxulas, e ainda colocamos as nossas crianças para ouvir e dançar. Que tipo de pais nós somos? Que não ouvimos a letra que estamos colocando para os nossos filhos cantarem. Filmes ridículos, absurdos. O que era comédia, Gordo e Magro, Jerry Lee, era uma comédia gostosa de se ouvir. Hoje nós associamos comédia à pornografia, a chamar palavrão, e ainda damos boas risadas. Isso é típico de espírito leviano. Espírito leviano, espírito debochado, espírito hipócrita. É assim, é um linguajar chulo, é palavrões na boca,
comentários ridículos, e a gente dá risada disso. Que tipo de espíritas somos? Então, se destruiu a arte, atacaram, destruíram a educação, nós não temos educação pública no nosso país, faz de conta que se educa. Você pega uma criança da rede pública de 8, 9, 10 anos, não sabe ler. E qualquer um de nós aqui, se temos filhos pequenos, nós estamos pagando. Porque a gente não tem coragem de colocar um filho nosso numa escola pública. Porque a gente sabe que não tem educação. E está todo mundo calado. Religião, ataca-se a religião. Dentro das próprias faculdades, despertando cada vez mais o materialismo, a negação de Deus. Em pleno 2024. Atendi recentemente um professor acadêmico, e ele disse: eu sou ateu. Eu digo: está certo, o mundo inteiro está errado, o senhor está certo. Só que agora ele está com dor e não tem base espiritual nenhuma. Só um empurrãozinho comete o suicídio. E a família? Célula base divina, que nós estamos acabando com ela. Casa hoje, separa amanhã. Casa amanhã, separa depois de amanhã. Junta-se é o meu filho com o teu filho, com o nosso filho, com o filho não sei de onde, com o filho não sei de onde. Uma confusão. Mas tem jeito. Se nós não estamos cumprindo com o nosso dever de cristão, está chegando um grupo que vai cumprir. Mas não é do jeito que a gente quer. É do jeito que Deus quer. Então, nós trouxemos isso, e eu acho muito interessante quando ele citou Beethoven, para mostrar a arte como um processo de educação. Então, o que tu vai ouvindo dentro do teu carro? Estou em cima, estou embaixo, estou em cima, estou embaixo, pega lá, pega aqui. E aí você quer ter um dia maravilhoso, você quer ter uma mente silenciosa. Ah, tia, eu não consigo, a minha mente é muito barulhenta. O que tu estás ouvindo? Que tipo de música? Ou você já liga às 6 horas da manhã naquele rádio, matou um, matou dois, matou três, quartejou, não sei o quê. Na pedra. E também de uma forma esdrúxula, falando do processo da desencarnação. Então, tudo isso nós temos que parar e entender. E avaliar como é que eu quero ter saúde mental se eu não tenho saúde de conviver com o mundo, de saber escolher o que é melhor para mim. Da mesma forma que eu como e me machuca, o que eu penso, o que eu escuto, o que eu falo também me destrói. Então vamos aprender a ter mais critério, sabe? A ser pessoas mais elegantes. Saber selecionar o que falar, com quem falar, o que ouvir, o que conversar. Porque se nós não fizermos esse esforço, nós também seremos espíritos levianos. Será que a gente já não cansou disso? De ser só um espírito leviano, brincalhão? Pessoa sóbria. Você imagina um Emmanuel chegando: ei, gente, tudo bem? Você consegue visualizar? Ou um Jesus Cristo, nosso mestre? Então isso está dentro do nosso processo de evolução. Tia, tu está querendo que a gente seja chata? Não. Mas que a gente comece a trabalhar o nosso processo de evolução. Porque espírito galhofeiro é da terceira ordem. É espírito barulhento, zombeteiro, brincalhão. Então a gente tem que passar por esse processo. Nós não estamos aqui para evoluir. Poxa, eu posso até ter chegado gritando hoje, mas na próxima semana eu não vou chegar mais não. Eu vou me desafiar. Eu preciso evoluir, eu tenho que cansar de ser um espírito galhofeiro. Então, a sobriedade, isso faz parte do nosso processo de evolução.
Então, é bom estudar, é espetacular, porque o estudo me desperta, mas eu preciso o quê? Viver. E se nós começarmos a ter mais sobriedade na nossa vida, falar menos, ouvir mais, nós vamos gastar pouquíssima energia, porque esse lado galhofeiro, barulhento, falador, muita brincadeira, isso gasta muita energia. Você sabia disso? Isso te cansa, isso dificulta você pensar e raciocinar. E chega no final do dia, você está exausto. Você está exausto não foi porque você criou, foi porque você jogou energia fora. Então a gente joga muita energia fora e jogamos também muito tempo fora. Toda vez que eu abro a boca para falar, hoje eu passei o dia calada. Eu falo o necessário quando eu estou em casa. Minhas irmãs até sabem disso, eu preciso poupar isso aqui. E o fato de eu estar falando aqui, eu estou gastando energia. Mas eu estou gastando energia para algo útil? Então, quantas vezes a gente gasta energia e tempo em algo inútil? Inútil. E a gente cansa. Surpreendido no mundo para difundir entre os encarnados a mensagem musical dos planos superiores. Lendo as páginas iniciais, aprendi-lhe sublimes conceitos quanto à mediunidade divina entre as criaturas humanas. No início das primeiras folhas, lendo sobre Beethoven, ele diz: e eu entendi sobre a mediunidade, ou seja, Beethoven era médium. Por isso que as melhores canções, os melhores trabalhos, as melhores composições, foi em que período? O período que ele estava o quê? Porque aí ele abriu os ouvidos da alma. Foi quando ele se recolheu, conseguiu se concentrar muito mais e aí sim receber a inspiração do mais alto. Então, na verdade, Beethoven, como tantos outros, eram o quê? Médiuns. Todos nós que nos predispomos a fazer um trabalho, ele nunca é individual. A pergunta é, dependendo do trabalho que eu estou ou queira realizar, eu irei atrair espíritos de comum acordo com o que eu quero fazer. Se eu quiser escrever um livro de pornografia, que tipo de espíritos eu irei atrair? Se eu estou elaborando uma palestra que eu vou fazer aqui no sábado, estão todos convidados. No sábado eu vou estar aqui. Mas se eu estou elaborando essa palestra em casa, movido pela vaidade, eu quero abafar. Eu quero que todo mundo perceba que eu sei demais. E vou aproveitar, falar isso, falar aquelas palavras difíceis, porque eu quero... Eu estou sendo movido pelo quê? Vaidade. Que tipo de espíritos irão me inspirar? Os vaidosos. E os espíritos nobres, o que eles fazem? Se afastam. Espírito nobre, e a gente tem que aprender isso, não perde tempo com quem não quer aprender. Porque eles respeitam o livre-arbítrio. Ah, professor, eu não quero? Tá. Tchau. Acabou. Não vou querer convencer ninguém a nada. Eu tenho que respeitar o livro, por mais que eu saiba que é a pior escolha que a pessoa poderia fazer. Mas eu não tenho o direito de interferir no livre-arbítrio dela. Agora, se ela chegar comigo e pedir uma opinião, é outra coisa. Mas se ela já chegar com tudo resolvido, tchau. E não fique insistindo, não quer. Quando a dor chegar, aí volta. Entre
a mediunidade divina entre as criaturas humanas. Perguntei à filha sobre o paradeiro do grande compositor. Quem é o grande compositor? Ao que Marta respondeu, dizendo saber numa esfera superior. Ai, que chique. Cujo clima ainda não lhe fora dado alcançar. Nem Marta alcançou. Ela disse, olha, eu não sei como é o clima lá, pai, mas eu sei que ele está em uma esfera bem superior e eu, Marta, não fui ainda lá. O irmão Andrade referiu-se aos festivais maravilhosos dos círculos sublimados, asseverando que os artistas enobrecidos continuam criando a beleza e o bem para o desenvolvimento da vida planetária. E, depois de encantadora conversação, saímos em agradáveis momentos de férias. Olha, asseverando que os artistas o quê? Enobrecidos. Só para finalizar, vocês já viram aquela pesquisa, aquele teste? São pessoas específicas. Colocam uma areia sobre acho que é ferro aquilo, não, como se fosse uma mesa, uma folha de alumínio. Joga ali a areia e eles começam a fazer algum movimento em torno dessa folha de alumínio para fazer com que ela vibre. Dependendo do movimento que faz, do som que realiza, aquela areia ela vai criando o quê? Formas específicas. Então, o que a gente percebe aí? Que quando se vibra, se cria o quê? Formas específicas. Então, quando eu escuto uma música, essa música, o que ela faz em mim? Ela vibra. E ela constrói formas específicas dentro de mim, do meu corpo físico. Então, por isso que tem músicas que despertam a sexualidade. Tem músicas que despertam a violência. E tem músicas que despertam a paz, a calma, a tranquilidade, a razão, a inteligência. Então é isso, né, gente? Escolher melhor o que nos faz vibrar. Foi bom? Muitas chibatadas, mas elas fizeram sentido? Essa pergunta também está sendo feita a nossos irmãos que estão acompanhando através do canal em casa. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, desencarnou alguém muito querido seu, vai ficar revivendo foto nesse momento? A música que a pessoa mais adorava, ficar ali, não dá. Você precisa se restabelecer, se fortalecer. Então, nesse momento, guarda todas as fotos, tudo que possa lembrar. Dá um tempo para as tuas emoções, para o teu coração se restabelecer. E lá para frente, mais tarde, vamos tentar ir revendo isso devagarzinho. Isso serve tanto para a desencarnação quanto para as separações. Às vezes você está em uma relação, você separa e a criatura fica remoendo, vendo a foto do fofo, da fofa, daquela viagem que parecia verdade.
e a pessoa fica entrando no processo de choro, de choro, de choro, de tristeza, isso é perigoso, tá? Então, se o fofo for embora, se a fofa for embora, enfia tudo dentro de uma caixa de papelão ou de ferro, fecha tudo, lacra tudo e coloca num lugar bem alto que você não possa acessar. Porque tem pai e mãe que é difícil, que abandona, que maltrata, que humilha. É difícil amar, né? Ainda para o nosso nível, mas a gente tem que honrar. Ela dizia: minha filha, do outro você gosta, de você você ama. Quais são os pontos de educação do nosso planeta? Família, a arte, a religião e a educação acadêmica. Que tipo de pais nós somos? Que não ouvimos a letra que estamos colocando para os nossos filhos cantarem. Que tipo de espíritas somos? Então, quantas vezes a gente gasta energia e tempo em algo inútil? Inútil. E a gente cansa. A pergunta é: dependendo do trabalho que eu estou ou queira realizar, eu irei atrair espíritos de comum acordo com o que eu quero fazer. Então é isso, né, gente? Escolher melhor o que nos faz vibrar. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que vibra amor nesse universo. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, o amor de nossas vidas, o verdadeiro amor. E aos amigos espirituais que aqui estão, conduzindo e inspirando o nosso trabalho. Graças a Deus. Que assim seja.